Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 24, e a leitura bíblica de hoje está nos versos 23, 24 e 25, que diz assim: Também esses são provérbios dos sábios. Fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. Aquele que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que julgam retamente, haverá delícias, e sobre eles virá copiosas bênçãos. É muito bom quando nós entendemos que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus julga justamente. Às vezes, a expressão que Deus não faz acepção de pessoas oferece a falsa sensação de que está tudo certo. As pessoas podem fazer o que quiserem, que como Deus não faz acepção de pessoas, então Deus vai relevar os erros, os pecados. No entanto, o mesmo texto que diz que Deus não faz acepção de pessoas e fazer acepção de pessoas não é bom, e especialmente no juízo, diz o texto da palavra de Deus, que fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. A palavra de Deus nos diz que Deus requer daqueles que julgam que sejam imparciais, que sejam corretos, que sejam justos, que sejam honestos. E a Bíblia diz que aquele que disser ao ímpio que ele é justo, diz o texto, os povos o amaldiçoarão, e as nações o detestarão. Infelizmente, a justiça tem sido, em muitos casos, distorcida, e pessoas que são ímpias, elas têm comprado a justiça para que a justiça diga que elas são justas. É lógico que essa não é uma realidade apenas desse momento da nossa história. Quando Salomão está descrevendo esta realidade, é porque esse é um assunto antigo. Não adianta a gente achar que esse é o único momento em que a justiça tem sido questionada. Esse é um problema que vem acontecendo ao longo da existência humana. Ao longo da existência humana, os homens maus tentam comprar o juízo. E em muitos casos eles conseguem. E aí, a Bíblia diz que o ímpio recebe a chancela de justo. E nessa questão, quem é amaldiçoado não é o ímpio. Quem é amaldiçoado é o juiz injusto, que diz a palavra de Deus que as nações o detestarão. Mas para os que julgam retamente, diz o texto da palavra de Deus, haverá delícias. E Deus faz uma promessa nesse texto. A Bíblia diz que aquele que julga justamente, sobre ele virá copiosa bênção. Deus tem prazer na justiça, porque Deus é justo. E a justiça de Deus, ela não é contemplativa. A justiça de Deus, ela não faz conchavos. A justiça de Deus, ela não é corporativa. Aquilo que é certo e aquilo que é errado. Diante de Deus não existe meias palavras. E a Bíblia diz que aqueles que julgam injustamente serão amaldiçoados.
e aqueles que julgam retamente serão abençoados, porque a Bíblia diz que sobre ele virá copiosa bênção, isto é, bênção abundante. Certamente, esse é o desejo do nosso coração, que haja justiça, mas justiça de verdade, em todos os casos e em todas as circunstâncias, para que a bênção de Deus esteja sobre não apenas os nossos juízes, mas para que a bênção de Deus esteja sobre a vida de toda a nação. Esse é o desejo do nosso coração, esta é a nossa oração ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque segundo a tua palavra, o Senhor é um justo juiz. Não há absolutamente nada que possa se colocar diante da justiça do Senhor e se safar de qualquer maneira. Porque aos olhos do Senhor, o ímpio é ímpio e o justo é justo. Por isso, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque como justo juiz, o Senhor exige que haja justiça entre os homens. E aqueles que julgam indevidamente, diz o texto da tua palavra, serão amaldiçoados, mas aqueles que julgam retamente, sobre eles virá copiosa bênção. E nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por esta retidão, por esta correção na maneira com que o Senhor trata a questão da justiça. E nós oramos, ó Deus, para que haja justiça em nossa nação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?